Ao longo da história humana, tivemos muitas ideias ruins. No entanto, de tempos em tempos, uma ideia realmente péssima cria raízes e, infelizmente, se espalha. Essas ideias podem se disseminar ao longo de séculos ou em poucos anos, dominando o meio acadêmico. As ideias têm a tendência de revolucionar o pensamento e levar a avanços inovadores e construtivos no desenvolvimento da espécie humana. Ou, por outro lado, podem paralisar, desestabilizar e desencadear uma nova onda de destruição, seja por meio do autoritarismo ou da desintegração da coesão social. Isso já aconteceu muitas vezes, pois, como dizem, a história se repete, ainda que sob diferentes variações. Ideias criam raízes e são desenvolvidas tanto para o bem quanto para o mal da humanidade. Há formas de prever tendências sociais, mas mesmo assim, é difícil determinar para onde as massas estão se dirigindo. A propaganda não ajuda e, muitas vezes, tudo o que é necessário é um pequeno empurrão. Sempre tenha isso em mente. Há sempre alguém com interesse em direcionar a sociedade para um lado ou outro. Dito isso, o tema central deste debate é a teoria malthusiana, um pensamento que influenciou áreas como economia e sociologia, e que se tornou o princípio de diversos movimentos políticos contemporâneos. Para compreendê-la melhor, devemos voltar a 1798, quando essa teoria começou a se consolidar. Seu foco principal é o crescimento populacional, uma questão que ainda hoje permeia várias decisões políticas e sociais. O medo da superpopulação está na base de muitas agendas atuais, desde a defesa do aborto em estágios avançados até a normalização da eutanásia assistida em países como Canadá e nações da União Europeia. O objetivo para esses grupos é claro: reduzir o número de pessoas. Essa mentalidade está no cerne de suas plataformas políticas. O economista Thomas Robert Malthus explicou essa teoria em seu ensaio Princípio da População, publicado em 1798. Segundo Malthus, a população humana cresce de forma exponencial, aumentando de acordo com a taxa de natalidade, enquanto o suprimento de alimentos cresce em um ritmo muito mais lento. Se a população continuar crescendo indefinidamente, haverá escassez de alimentos, o que pode gerar crises econômicas, ambientais e institucionais. Para evitar isso, seria necessário controlar o crescimento populacional. Não estou aqui para dizer que essa teoria está totalmente errada. Há alguma lógica em seus argumentos, pois, de fato, o crescimento descontrolado da população pode gerar crises. No entanto, a questão não é tão simples e direta. Existem outras variáveis a serem consideradas, como o avanço tecnológico. Não há evidências claras de que a sociedade entrará em colapso devido ao crescimento populacional. O problema é que essa teoria evoluiu para um ataque direto à própria humanidade. A teoria malthusiana sustenta que a população cresce em progressão geométrica, enquanto os recursos alimentares crescem em progressão aritmética, levando inevitavelmente à fome e ao colapso social. No entanto, essa conclusão não resiste a uma análise lógica rigorosa. Primeiro, a premissa de que os recursos são fixos ignora a capacidade humana de inovação. A história demonstra que a produção de alimentos não segue um crescimento linear, mas sim um modelo adaptável, impulsionado por avanços tecnológicos, como a Revolução Verde e os aprimoramentos na biotecnologia. O que Malthus não previu foi que o intelecto humano é um fator de mudança e não uma variável estática. Além disso, se a fome fosse um fenômeno inevitável devido ao crescimento populacional, veríamos uma correlação direta entre densidade populacional e escassez de alimentos. Contudo, países com alta densidade, como o Japão e os Países Baixos, apresentam segurança alimentar, enquanto regiões pouco povoadas podem sofrer com desnutrição devido à má gestão de recursos e fatores políticos. Por fim, o argumento malthusiano falha ao pressupor que os seres humanos são meros consumidores de recursos, quando na realidade são também criadores de soluções. A economia moderna demonstra que o crescimento da população pode aumentar a especialização do trabalho e a eficiência produtiva, resultando em maior abundância e não em escassez. Portanto, a lógica conduz à rejeição da inevitabilidade malthusiana e reforça a compreensão de que a prosperidade depende mais da inteligência e da organização do que de limitações naturais fixas. Se toda a população mundial fosse distribuída de maneira homogênea, cada pessoa teria uma área considerável para viver. Hoje, a maior parte da humanidade se concentra em áreas urbanas e litorâneas,
deixando vastas regiões praticamente desabitadas. Países como Canadá, Rússia, Austrália e Brasil têm imensas extensões de terra com baixa densidade populacional. O problema não é o excesso de pessoas, mas a concentração populacional em determinados pontos. A teoria malthusiana foi a base do relatório Os Limites do Crescimento, publicado em 1972 pelo Clube de Roma, um think tank global que propôs a ideia de que o crescimento populacional deveria ser restringido para evitar crises ambientais e econômicas. Essa ideia foi amplamente divulgada e adotada por diversas elites políticas e econômicas ao longo das décadas seguintes. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, mencionou isso em um encontro de jovens líderes globais em setembro, afirmando que o Fórum de Davos nasceu com a ideia de reunir líderes empresariais e governamentais para discutir questões ambientais e promover as ideias do Clube de Roma. Desde o início, Davos não reuniu apenas empresários e políticos, mas também intelectuais preocupados com o meio ambiente. O Clube de Roma recebeu uma plataforma para divulgar suas ideias e promover o relatório Os Limites do Crescimento. Matthew Arrett, em sua investigação sobre o Clube de Roma, destacou que esse relatório impôs uma nova divisão entre o desejo humano de desenvolvimento e a necessidade da natureza de permanecer em equilíbrio. Esse modelo matemático neomalthusiano tem sido usado para justificar a eliminação de comedores inúteis e foi incorporado ao Fórum Econômico Mundial, onde a elite discutiu formas de conter o crescimento populacional. O Clube de Roma também publicou outro relatório em 1991, chamado A Primeira Revolução Global, que continha uma seção intitulada O Inimigo Comum da Humanidade é o Homem. Nesse relatório, os autores afirmavam que a busca por um inimigo comum levou-os a considerar problemas como poluição, aquecimento global, escassez de água e fome como ameaças que poderiam unir as pessoas. No entanto, eles reconheceram que todos esses problemas eram causados pela intervenção humana e que somente por meio de mudanças de comportamento e atitude poderiam ser resolvidos. Concluíram assim que o verdadeiro inimigo da humanidade era a própria humanidade. Desde então, tem havido uma crescente agenda de engenharia social para moldar o comportamento das pessoas em relação a essas questões. Muitos analistas interpretaram essa declaração do Clube de Roma como uma admissão de que a elite global estava disposta a usar problemas ambientais para convencer a população de que o problema real era o excesso de pessoas no planeta. Essa é uma visão amplamente compartilhada entre líderes políticos e ambientalistas que defendem a redução populacional como forma de salvar o planeta. A ideia de que a população precisa ser reduzida não é nova. Thomas Malthus, ainda no século XVIII, já sugeria que o crescimento populacional deveria ser contido por meio de guerras, fomes e doenças. Em seu ensaio de 1799, ele argumentou que, em vez de tentar impedir a mortalidade, deveríamos facilitá-la, permitindo que a natureza usasse suas próprias ferramentas para conter o número de pessoas. Ele chegou a afirmar que deveríamos encorajar o retorno da peste e que as cidades deveriam ser mais apertadas para aumentar a propagação de doenças. Levando essa lógica ao extremo, Malthus também sugeriu que crianças inaptas deveriam ser eliminadas, pois sua utilidade para a sociedade era mínima. Ele propôs que nenhuma criança nascida após determinado período deveria ter direito à assistência estatal e que os bebês ilegítimos não deveriam ser ajudados, pois outros imediatamente tomariam seu lugar. Essas ideias foram amplamente adotadas pela elite britânica e se manifestaram em políticas públicas que visavam limitar o crescimento populacional. O que vemos hoje são versões modernas dessas mesmas propostas, camufladas sob o pretexto de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente.